Senhor presidente da Casa, vereador Damião Silva, demais vereadores, senhora vereadora, minhas senhoras e meus senhores, eu queria participação aqui na tribuna, de início, fazendo uma solicitação ao senhor presidente, para que observasse melhor essa questão do horário das inscrições dos oradores, que está havendo uma certa confusão. Eu coloquei o meu relógio, o vereador Antônio Almeida também por esta casa, e hoje o relógio está bem diferente do da gente. Hoje eu vim para cá, entendi a funcionária dizer que faltavam 5 minutos. Quando eu cheguei faltavam 11. Então, na reunião anterior, quer dizer, a última que eu participei, houve rumores de 2 vereadores que se inscreveram depois do horário encerrado. Então, Vossa Excelência, eu sugeriria que esse livro do ponto fosse colocado num lugar só, para o vereador saber onde é que ele está. Porque se você vai lá para outra casa e o livro está do lado de cá, nessa demora você já pode perder o tempo. Ele tem que ficar num lugar certo, num lugar só. E que a funcionária tenha autonomia, para na hora que o tempo encerrar, ela fazer um X sobre o espaço, porque se alguém forçar a barra para inscrever, vai inscrever sobre o X e Vossa Excelência vai ver que a inscrição é ilegal. Então faça isso para evitar outros problemas, porventura, se isso tiver acontecido na semana passada, como eu falei. Eu tenho observado, eu já falei aqui inclusive, mais de uma vez sobre isso, que ainda tem muita gente que não entende as funções dos 3 poderes da República, o que é função do Executivo, o que é função do Legislativo, o que é função do Judiciário. A gente fala, trabalha, explica, mas muitas vezes a pessoa não está entendendo o que você está falando. Essa semana uma senhora me perguntou, uma mulher inteligente até, tem um bom entendimento das coisas, mas ela me fez a pergunta: professor, o senhor me desculpe, eu vou lhe perguntar uma coisa que eu não entendo. Mas se ao invés de vocês da oposição reclamarem porque o muro do cemitério está caído, não seria mais fácil vocês fazerem um muro? Isso é o raciocínio de muita gente do povo, porque não sabem que não é função do vereador construir obras do município. Isso é função da prefeitura, do executivo. Por incrível que pareça, tem gente que ainda acha que o prefeito e o deputado têm os mesmos poderes de fazer as coisas. E por essa maneira de entender, é que diz coisas da opinião altamente desconexas. Nós devemos lembrar sempre que o nosso trabalho de político, ele também tem uma função educadora. Você não pode se dedicar à política só nessas regras que ela tem, de muitas vezes você querer passar os outros para trás, ser mais esperto, com essas coisas comuns na política. Você deve ver que você tem também essa obrigação de esclarecer as pessoas, de auxiliá-las no aspecto da cidadania, porque a escola é falha. Se a maioria dos cidadãos não sabem as divisões dos poderes, o que é a função de cada um desses poderes, é porque a escola não ensinou bem, não cumpriu bem a sua missão. Então a cidadania dessas pessoas está prejudicada. Não é função de vereador e nem de deputado levantar muro, construir calçamento, fazer barragem, uma série de coisas. É função desse pessoal pedir. O vereador pede ao prefeito, o deputado pede ao governador, pedir, solicitar, sugerir. Essa é a nossa função. Se os chefes dos poderes consentirem,
e mandarem fazer, aí sim. Mas quem faz são eles. Eles é que têm o poder de fazer. Então isso é que o povo deve entender. A gente tem que reclamar mesmo se o muro do cemitério tiver caído em qualquer canto. Os buracos, os esgotos, a gente tem que reclamar. Agora quem tem que consertar é a prefeitura e não nós. Não é. Inclusive tem político que faz esse discurso errado. Na tentativa de engabelar o povo, de se eu for eleito eu vou fazer isso aí. Não vai fazer nada. Você vai pedir para fazer. Mas tem deles que tem, por aí afora, esse caráter de esperteza. E depois não faz, mas já conseguiu o voto, já foi eleito, e daí? É assim que muita gente age. Nós temos reclamado aqui nessa casa, cobrado do pessoal do governo, que dê alguma explicação sobre o destino dado. Eu sei que eu estou sendo recorrente nesse assunto, mas tem que ser. Ao dinheiro que a prefeitura arrecadou do imposto sobre serviço de qualquer natureza, que parece que chega aos 18 milhões, eu não sei o valor. Cobramos, até que enfim, porque das outras vezes nós recebemos como resposta desaforos, que é uma tática da oposição, quando ela se sente acuada com a cobrança de uma coisa e ela não tem como explicar, ela passa para agredir. Ah, porque no seu governo teve frango podre, teve não sei o que lá, não sei o que lá. Deveria explicar aquilo que se está perguntando. Nós vivemos agora, aquilo que se quer saber. Então, nós perguntamos várias vezes onde estava sendo aplicado esse dinheiro. Porque no governo passado, de Cleito Ferreira, se cobrou muito isso dela. E ela deu uma explicação, disse uma série de coisas. Eu nunca vi ninguém contestar nada aqui. Deveriam até ter investigado para ver se realmente foi daquela forma, mas não se disse nada. Então, nós também nos sentimos no direito de cobrar. Mas, como eu disse, finalmente, na última reunião, o vereador Júnior Lins deu uma explicação aqui. Trouxe aqui um arrazoado, com uma série de coisas. E pelo que eu entendi, vereador, todo esse dinheiro arrecadado foi usado para pagar salários. Para pagar salários da prefeitura. Daí eu fico tentando entender. O que é que vai ser dessa prefeitura? Depois que essas empresas que pagam ISS dessas obras da transposição, do contorno rodoviário, sei lá, depois que esse pessoal terminar e for embora. Quando a prefeitura tiver que sobreviver só com os recursos que ela recebe, recursos próprios, de FPM, ICMS, etc. Como é que o prefeito vai pagar os salários? Se hoje para pagar ele tem de usar o recurso do ISS, em 3 anos já vai gastando 18 milhões de reais, só com esse dinheiro, que isso não existia aqui. No meu tempo, por exemplo, eu paguei salário todos os meses, nunca atrasei, nunca deixei de pagar, e não existia esse dinheiro de ISS. Hoje é preciso se usar esse dinheiro extra, que podia estar sendo investido no município, uma série de coisas, só para pagar salários. Tem alguma coisa errada aí. Tenho certeza que tem. Mas de qualquer maneira foi uma resposta que Vossa Excelência deu. Nós vamos nos debruçar sobre ela. Vamos ver onde é que nós poderíamos questionar. Agora realmente o quadro de Sertânia para o Futuro é negro. Sem nenhum preconceito contra a cor negra. Isso é apenas uma forma de dizer. Todo esse dinheiro só para pagar salários. Mas de qualquer maneira foi dada uma explicação aqui. Nós temos observado, eu também já reclamei muito isso aqui, e tenho notado que algumas pessoas percebem isso e me procuram, telefonam para mim, comunicando a proliferação, quer dizer, o aumento de obras irregulares,
feitas dentro da cidade, com total omissão da prefeitura, com total complacência da prefeitura, que ignora a lei que tem no município, no Código de Obras. Ah, professor, o senhor viu que em tal lugar, em tal rua, construíram uma escada sobre a calçada. Isso não é permitido. Eu vi, mas a prefeitura não viu, ninguém viu. No Alto de Rio Branco, tem uma casa lá que me disseram, parece que é da liderança política do bairro, que ela construiu até em cima do meio-fio, só deixou o meio-fio de fora. Com a total complacência da prefeitura de Sertânia. É um liberou geral, é uma verdadeira esculhambação. Deixa o povo fazer o que quer. Então tem gente que está aproveitando agora esse resto de governo, que não sabe como vai ser para o ano, aí vou fazer a minha, está todo mundo fazendo. Eu estou falando a verdade. É só andar por aí e vocês vão ver. Já reclamei várias vezes dessas obras aqui. E digo com a total complacência. Teve um lá perto de minha rua que avançou a casa até no meio da rua. Não passa mais carro. A rua é dele. Está lá. Com total complacência da prefeitura. Se tem uma lei votada nessa casa, então se você não pode coibir tudo, pelo menos alguns, aqueles mais assintosos, mais grosseiros, mas deixar o povo fazer como quer, para a cidade aos poucos se transformar, tendo um aspecto de favelização, isso é uma falta de responsabilidade muito grande. Infelizmente, alguém fez uma analogia desse governo, me falou, eu vou até falar dela aqui, de uma pessoa que recebe por empréstimo um apartamento todo mobilado, para morar de graça por algum tempo, por uma necessidade. E depois, quando a pessoa devolve com os esgotos entupidos, as paredes sujas, as contas de energia, de água, de telefone sem pagar, tudo errado. Me parece que essa vai ser a situação de Sertânia em dezembro desse ano, quando terminar essa administração que ia mudar tudo. Será que mudou tudo? Até onde mudou? Então nós temos que refletir sobre essas coisas. Eu só espero que as minhas críticas tenham a favor dela ouvidos políticos, de quem está preparado para a vida pública, para o debate, para a discussão das ideias, e não apenas como coisa de quem gosta de bate-boca. Senhor presidente, muito obrigado.